Olá, hoje nós vamos tratar a respeito das garantias direcionadas ao membro do Ministério Público, um tema que nós encontramos na Constituição Federal e que é muito importante para a nossa prova, para a prova de oficial da promotoria. Agora, nessa aula, evidentemente, nós temos aqui um pequeno trecho daquilo que nós encontramos no nosso curso, um curso direcionado, focado à sua preparação. No nosso curso, você encontrará detalhes, matérias exploradas com a profundidade exigida na sua prova. Questões, muitas questões, tudo com o objetivo da sedimentação do conhecimento adquirido. Mas aqui é um pequeno trecho daquilo que você encontra lá no nosso curso. Meu nome é Júlio Marchetti, caso você não me conheça. Eu sou coordenador e professor dos cursos de Direito do POP Concursos. Mas vamos lá. Vamos ao nosso material para falarmos das 3 garantias. E quais são? Nós temos ali a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Vejamos lá. De fato, observando a Constituição Federal, nós encontraremos as seguintes garantias direcionadas ao membro do Ministério Público: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Mas cuidado, aqui nós não podemos afirmar que essas garantias sejam absolutas, intangíveis. Vejamos a primeira, a vitaliciedade. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Das garantias, a vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Algumas questões surgem aqui, preste atenção. Pergunto a você, aquele que é titular de um cargo como membro do Ministério Público tem a vitaliciedade? Sempre. Cuidado, a expressão sempre aqui sugere o equívoco. Por quê? O fato do sujeito ser titular de cargo vitalício não nos permite dizer que ele tem a vitaliciedade. A vitaliciedade ocorre depois, após 2 anos de exercício. Então, muitas vezes, o sujeito que ocupa um cargo cujo provimento é de natureza vitalícia ainda não adquiriu a vitaliciedade, podendo perder, de fato, esse cargo por meio de um processo administrativo. O fato é que o membro do Ministério Público, depois de decorridos 2 anos, adquirirá vitaliciedade. E, tendo adquirido esta garantia, só poderá perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Não se permite aqui a perda do cargo mediante um processo administrativo. Isso após os 2 anos de exercício. Isso após a declaração de vitaliciedade. Então, muito cuidado. Não é o simples fato do sujeito ocupar o cargo que lhe dá a garantia da vitaliciedade. Então, nós temos aqui uma garantia que está prevista na Constituição Federal e que reduz muito a possibilidade de desligamento do cargo, de perda do cargo. No caso, somente mediante sentença judicial transitada em julgado. Voltemos ao quadro. A outra garantia que nós vamos encontrar é a inamovibilidade, que está prevista também no mesmo dispositivo. Todavia, ela também não é absoluta. A inamovibilidade, salvo por interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Então, o sujeito, ele ocupa o cargo, ainda que seja vitalício. Ele tem a inamovibilidade como garantia, mas o certo é que essa inamovibilidade não é absoluta, pois, havendo interesse público, poderá, num processo administrativo, e é isso que eu quero que você fique muito atento, a exceção à inamovibilidade não depende de ordem judicial, não depende de sentença transitada em julgado. Então, o membro do Ministério Público é inamovível. Essa é uma garantia. Entretanto, essa inamovibilidade, que proíbe, na verdade, a remoção desse membro do Ministério Público sem que ele queira, não é absoluta. E por quê?
porque poderá de fato a exceção, a possibilidade de remoção ser concretizada mediante decisão administrativa, não é decisão judicial. Decisão administrativa que é tomada pelo órgão colegiado do Ministério Público. É certo que o quórum, observe o dispositivo, o quórum aqui é um quórum elevado, maioria absoluta dos membros, sendo assegurada ampla defesa. Então lembre bem, a inamovibilidade é uma garantia que proíbe a remoção do membro do Ministério Público sem que ele queira. Neste caso, podemos afirmar que a inamovibilidade não é absoluta, já que ela pode ser excepcionalizada. A exceção, isto é, a possibilidade de remoção, não depende de sentença judicial transitada em julgado. Poderá se dar, sim, por meio de um processo administrativo, com ampla defesa, desde que seja essa decisão tomada pelo órgão colegiado do Ministério Público, com um quórum elevadíssimo, maioria absoluta de seus membros. Então, o que eu quero é que você preste muita atenção. A vitaliciedade sofre exceção, podendo ele perder o cargo? Sim, desde que haja sentença judicial transitada em julgado. A inamovibilidade, que é uma garantia, também possui exceção? Sim, todavia esta exceção, que permite a remoção, não depende de sentença judicial transitada em julgado. Poderá se dar por meio de decisão administrativa pelo órgão colegiado, desde que tenhamos aí o quórum elevadíssimo, que é a maioria absoluta dos membros. Correto? Legal. Agora nós vamos à nossa próxima garantia, que é a irredutibilidade de subsídios. Nós temos aqui a irredutibilidade, mas você já percebeu que ela também não é, de fato, absoluta. Nós temos aqui no próprio dispositivo constitucional várias ressalvas, dentre as quais a obediência ao teto remuneratório previsto ali no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Então, a obediência ou submissão ao teto remuneratório constitui uma exceção à irredutibilidade dos subsídios do membro do Ministério Público. Mas agora precisamos ilustrar o nosso trabalho. Vejamos uma questão na sequência. Observe aí. Julgue o item que se segue a respeito do regime constitucional do Ministério Público. A vitaliciedade do cargo do Ministério Público é adquirida após 2 anos de exercício. Para membros vitalícios, a aplicação de sanção disciplinar de perda de cargo demanda a procedência de uma ação civil específica com trânsito em julgado. É exatamente isso. Essa ação específica é uma ação judicial. Portanto, aqui eu tenho sim a obediência ao preceito constitucional. A perda do cargo está se dando por meio de uma sentença judicial. É isso aí. Aqui um pequeno trecho, uma pequena exposição da nossa aula a respeito de garantias que nós temos no nosso curso preparatório para o concurso de oficial da promotoria. Lembrando, a nossa prova está prevista para o dia 31 de janeiro. É hora de correr, é hora de acelerar. E não se esqueça, organização e planejamento, agora, nesse momento, é tudo, pois o nosso tempo é curto, o edital ele é extenso, precisamos acelerar. E durante as nossas aulas nós trataremos aí de muitas questões, ilustrando todo o tema aqui apresentado, ilustrando a parte teórica, dicas, memorizações, na verdade, dicas excepcionais levando em conta as questões da VUNESP. Eu vou ensinar você a olhar para a questão de uma outra maneira, observando ali os pontos importantes e acelerando a resolução, pois o tempo na hora da prova é muito importante. E muitos candidatos, muitos mesmo, se perdem na hora da prova em razão da ansiedade. Então, ter rapidez, agilidade na resolução da questão é muito importante, sim. Eu tenho certeza que se você já fez concurso público, você já passou por isso, tá bem? Legal, então eu te encontro lá no nosso curso para o concurso de oficial da promotoria, que a prova, não se esqueça, dia 31 de janeiro. Vá lá no nosso site www.promotoria.sp.gov.br
popconcursos.com.br. Olha a descrição do vídeo aí e você verá que nós temos ali o que lhe interessa para a sua aprovação. Tá bom? Legal? Até mais!